nome é Fabrício, eu sou neurologista e neuroradiologista intervencionista do Instituto Neuron e eu vou apresentar para vocês hoje uma aula sobre AVC, a fase aguda da doença, o que a gente precisa fazer para poder tratá-lo e evitar que o paciente fique com sequelas. Nós estamos falando de uma doença que anualmente acomete 17 milhões de pessoas ao redor do mundo, com 6,5 milhões de mortes e 26 milhões de incapacidade permanente. Então, pacientes que ficam muito incapacitados após um acometimento do AVC. A gente sabe que em torno de 14%, quando tem um atendimento especializado numa unidade de AVC, que são estruturas hospitalares em que toda a equipe e todo o equipamento é disponível para esse paciente com AVC, há um aumento da chance de recuperação em 14%. Os AVCs, quando hemorrágicos, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente, em torno de 15% podem ser causados por uma ruptura de um aneurisma cerebral. E 30% dos pacientes tratados com medicação, AVE, nós também vamos explicar um pouco melhor lá adiante, quando tratados, tem um aumento da chance de bons resultados em 30% desses pacientes. E quando tratados com uma outra técnica, que é a desobstrução do vaso, a desobstrução da artéria, esses pacientes têm uma chance de bons resultados em torno de 50%. Então, quando a gente fala de AVC, o tempo é um grande diferencial. Esse paciente ele deve ser levado imediatamente para o hospital. Reconhecidos os sintomas que já foram falados previamente, como alteração da fala, alteração da força, alteração do equilíbrio, alteração visual, e quando o paciente não consegue expressar realmente uma palavra, não consegue entender uma palavra, e isso tudo acometendo o paciente de maneira súbita, aguda, você deve imediatamente pensar em AVC e levar o paciente para um hospital. Qualquer hospital? Não, um hospital que seja grande o suficiente para que ele possa fazer o tratamento completo do AVC. Nós temos poucos centros que são centros especializados em AVC, mas na nossa região, e principalmente no estado de São Paulo, isso é muito satisfatório. Em outras regiões do país, praticamente não temos tanta disponibilidade de centros especializados dessa forma. Então, quando um paciente chega com um quadro clínico típico de AVC numa UPA, dizendo aqui no Sistema Público de Saúde, ele vai direto para a unidade de atendimento, e ali ele não tem uma estrutura, uma tomografia, ou a estrutura toda para a realização do tratamento, esse paciente está perdendo tempo. Então, a importância de se reconhecer os sintomas e levar esse paciente imediatamente para centros especializados, para grandes hospitais. Chegando no hospital, esse paciente imediatamente ele é admitido pela recepção. Um hospital grande que tenha um fluxo desenhado de AVC, esse paciente já vai ser triado por uma enfermeira, então ele já vai entrar no hospital e seguir a sequência. No momento em que a enfermeira souber ou imaginar que aquele paciente vem tendo um AVC, ela vai imediatamente mandá-lo para a sala de emergência. E na sala de emergência, esse paciente vai começar a ser tratado prontamente com a visualização de todos os sinais vitais desse paciente, que são pressão, glicemia, a frequência cardíaca, a saturação do oxigênio no sangue, e esse paciente já começa a ser manejado de maneira imediata, a fim de que o tratamento seja o mais rápido possível. Confirmando a hipótese de um AVC, o paciente terminado toda a avaliação inicial, mostrando que esse paciente não está em risco imediato de morte, esse paciente é encaminhado imediatamente para a realização de uma imagem, a imagem cerebral. Para quê? Para que nós possamos saber que tipo de AVC que esse paciente tem. Os AVCs eles podem ser hemorrágicos e os AVCs podem ser isquêmicos. O que são cada um dos dois? O AVC isquêmico
é quando você tem uma interrupção do fluxo de sangue na artéria, e o tecido cerebral nutrido por esse vaso, ele acaba morrendo, ele acaba não recebendo sangue, oxigênio e nutrientes, e ele acaba morrendo. Isso a gente consegue ver através de uma imagem de tomografia, que você vê uma densidade, uma cor, uma coloração de cinza diferente do tecido cerebral normal. Isso é o que acontece no acidente vascular cerebral isquêmico. Muitas das vezes, você, quando imediatamente, quando esse paciente tem o AVC, muito próximo do início do AVC, essa imagem de isquemia, ela não aparece, ela vai aparecer um pouco mais tardia. Mas é importante a realização imediata da tomografia para que você possa excluir se esse paciente teve sangue ou teve uma isquemia, se isso foi hemorrágico ou AVC isquêmico, porque as terapias são diferentes. No caso do AVC hemorrágico, que é aqui onde a gente vê essa imagem de branca, né, que a gente chama de hiperdensidade, significa que isso é um extravasamento de sangue para o tecido cerebral. É quando ocorre uma ruptura do vaso e esse sangue ele extravasa e acaba caindo na região do tecido cerebral, também lesionando o tecido cerebral adjacente a essa região da hemorragia. Os tratamentos são diferentes, tanto do isquêmico quanto do hemorrágico. O hemorrágico nós temos necessidade imediata de controle pressórico, rápido controle da pressão arterial, para que esse evento hemorrágico, para que esse sangue não continue a aumentar no tecido cerebral. Então, a gente precisa, sim, de uma imagem imediata, muito rápida, para que as nossas condutas terapêuticas sejam norteadas e baseadas através do diagnóstico. Então, no caso do AVC hemorrágico, vou falar rapidamente, é um AVC que pode acontecer por algumas causas. Como eu disse no início do tratamento, do início da aula, os AVCs hemorrágicos em 15% podem estar relacionados a uma ruptura aneurismática. Você consegue observar aqui, né, um extravasamento dentro do tecido cerebral, e você consegue observar aqui um extravasamento na superfície cerebral. Então, mais do que a hemorragia do aneurisma, nós temos também a hemorragia dentro do cérebro, que são causas diferentes, né? O aneurisma nada mais é do que uma saculação, aqui a gente consegue ver essa imagem, é uma saculação, é uma bexiguinha, como se a gente pudesse falar de uma maneira mais leiga, na artéria, né? É uma dilatação dessa artéria. E essa artéria, por fragilidade, ela rompe, e como ela está na superfície do cérebro, a artéria está próxima da superfície do cérebro, esse sangue, ele extravasa para a superfície do cérebro. Essa é uma das causas de AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico intraparenquimatoso, dentro do tecido cerebral, acontece por algumas outras causas. Uma das causas muito importantes é que o paciente tem pressão arterial cronicamente elevada. E isso leva a uma fragilidade das artérias que já estão doentes por essa alteração arterial de longa data e uma ruptura dessas artérias extravasando o sangue para dentro do tecido cerebral. Existem outras causas de AVC hemorrágicos, malformações arteriovenosas, existem tromboses venosas que podem se transformar em hemorragia no cérebro. Então, são inúmeras as causas de acidente vascular hemorrágico. E cada um vai ser tratado de acordo com a sua causa. Mas o mais importante no início é o tratamento da pressão, um tratamento rápido e agressivo da pressão arterial, a fim de que essa pressão continue a acontecer. Vamos falar um pouquinho mais de AVC isquêmico, né? Uma doença que ela é tempo dependente, né? Ela precisa ser rápida, ela precisa ser imediata. Após a chegada do paciente, como eu mostrei anteriormente, a gente faz toda a checagem dos sinais vitais, que são a pressão, a temperatura, a glicemia. A gente vê, através da tomografia, a área de lesão cerebral, o quanto existe de lesão cerebral ou ainda não apareceu, né? Porque mesmo uma tomografia precoce pode sim mostrar uma pequena lesão cerebral que possa já estar aparecendo.
gente, quando o paciente chega, tem que ter preciso o tempo de início dos sintomas. O que é isso? É o momento em que o paciente começou a sentir o mal-estar. Isso é importantíssimo que o familiar relate para o médico e para o enfermeiro que atende o paciente em chegada. Porque a partir desse momento é contado o tempo e definido se esse paciente pode usar uma terapia medicamentosa ou a terapia de recanalização da artéria, ou não pode ser feito o tratamento por conta do tempo. Eu vou explicar um pouco isso melhor em relação ao tempo ali na frente, porque o tempo é um indicativo de tratar ou não tratar. Ele é um grande diferencial. E a gente tem que checar contraindicações, se esse paciente pode receber um tratamento ou não. Uma das contraindicações é pacientes que tomam anticoagulantes, ou pacientes que já tiveram hemorragia cerebral no passado, ou são algumas contraindicações que a gente tem que ter cuidado para não colocar o paciente para um tratamento e aumentar o risco que esse paciente possa desenvolver uma transformação hemorrágica. Né? Ele passa a ter um AVC isquêmico, ele sai de um AVC isquêmico e passa a ter uma transformação hemorrágica, se for indicado um tratamento para um paciente que não poderia ser tratado. E os tratamentos, eles são divididos, como eu falei, em intravenoso e em trombectomia mecânica. O que é a trombectomia mecânica? É a entrada na artéria e a retirada do coágulo para que o fluxo de sangue se restabeleça. A gente precisa ser rápido. Por que a gente precisa ser rápido? Porque nós temos essa informação, né? A informação de que a cada minuto não tratado, a cada minuto do vaso obstruído, aproximadamente 2 milhões de neurônios são perdidos. Então, é importante que nós sejamos rápidos em reconhecer a patologia, quanto em fazer toda a sequência de tratamento. O tratamento trombolítico é quando você infunde uma medicação na veia, né, através da veia do paciente, e essa veia, e essa medicação, ela é responsável por dissolver pequenos coágulos que estão na circulação intracerebral. Então, esse medicamento, ele recircula através do corpo, através de toda a vasculatura do corpo, e ele chega ao cérebro e consegue diluir, dissolver, como se for, a gente faz uma analogia, como se fosse um diabo verde no cano. Ele consegue abrir esse tratamento político, que é o tratamento que eu estou mencionando, ele tem um tempo para ser realizado. Ele tem até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, isso é a importância do familiar dizer quando que esses sintomas começaram. Né? Então, a partir desse momento, o familiar diz que começou a tal hora, você faz o cálculo e vê se esse paciente está dentro das 4 horas e meia. Existem algumas exceções e trabalhos recentes hoje que eles possibilitam o tratamento desses pacientes até mais horas, até 9 horas, mas são casos excepcionais, casos em que são feitas imagens específicas em ressonâncias magnéticas e são casos muito dependentes da avaliação do ultra-especialista, do neurologista. Então, não são todos os casos, é uma grande minoria de casos que pode ser feito, sim, o tratamento trombolítico além das 4 horas e meia, mas isso é uma exceção, né? Isso não é a rotina e não é tão fácil ser feito caso o hospital não tenha a ressonância disponível no momento imediato. Então, mas o que tem que ficar em mente é que esse tratamento ele deve ser feito até 4 horas e meia do início dos sintomas. E nós temos ao lado o tratamento endovascular, que é o quê? É a entrada dentro dessa circulação cerebral, isso aqui é um coágulo, e isso aqui é a colocação de um dispositivo, que é um stent liberado nessa circulação, e a fim de que ele capture o coágulo, que ele pesque o coágulo. Isso tudo é retirado, né, depois da liberação, e aspirado na tentativa de que toda a vasculatura seja aberta. Esse procedimento, ele é feito num ambiente especializado, que é de hemodinâmica,
onde é realizado o cateterismo cardíaco, é a mesma máquina, é o mesmo local, e esse procedimento é feito através da hemodinâmica, né? E também tem um tempo definido. Então, esse paciente ele deve ser tratado até 6 horas do início dos sintomas, diferente das 4 horas e meia, que é o tratamento venoso. Esse ele pode ser feito até 6 horas do início dos sintomas. E mais uma vez, com algumas exceções, sendo possível ser feito o tratamento até 24 horas do início dos sintomas, em casos, novamente digo, selecionados, casos específicos e estudados. A grande maioria desses pacientes tem que ser tratado dentro de 6 horas do início dos sintomas. E aqui uma imagem um pouco mais ampliada, mostrando o que é o dispositivo, né, o stent sendo agregado, aderido ao coágulo, a fim de que ele seja retirado. E eu tenho aqui um vídeo que a gente pode mostrar para vocês, para que vocês entendam aqui como isso funciona, né? A colocação do stent, ele é aberto, ele começa a agregar o coágulo, e aí, à medida que ele está dentro do stent, ele é puxado e sugado, a fim de que haja uma reabertura da circulação cerebral. E o reconhecimento rápido, o conhecimento da doença e o tratamento, ele traz resultados que são a abertura da vasculatura cerebral. Aqui vocês veem uma vasculatura completamente fechada, né, um coágulo dentro. Isso aqui é um exame, é uma imagem de angiografia cerebral feita no ambiente de hemodinâmica. Toda essa região do cérebro sem perfusão cerebral, porque há um coágulo aqui e uma obstrução arterial, e após a retirada desse coágulo, com a técnica mencionada previamente, uma abertura completa dessa vasculatura e o restabelecimento do fluxo sanguíneo, o que vai levar o paciente a uma recuperação e uma diminuição importantíssima da incapacidade que essa doença iria levar para esse paciente. E o que a gente objetiva com essa difusão de conhecimento é que o paciente seja bem cuidado, que esse paciente seja encaminhado de novo para a sociedade com o mínimo de sequelas ou com nenhuma sequelas, numa doença que é tão grave, tão importante, tão mórbida. A nossa intenção é que mais e mais pacientes sejam tratados, e a gente tem que deixar claro que os números são alarmantes. Uma a cada quatro pessoas vai desenvolver um AVC ao longo da vida. Então, o tratamento correto dessa doença é importante, assim como são importantíssimas as estratégias de prevenção e bem como as estratégias de reabilitação. Mas o objetivo da nossa aula foi mostrar que existe possibilidade de tratamento, e se tudo for feito de maneira rápida, bem conduzida e num ambiente em que isso seja feito de uma maneira protocolar. Acho que a mensagem que a gente gostaria de passar é essa, e espero que vocês tenham aproveitado a aula e possam replicar essas informações para seus familiares, para colegas, para pessoas próximas, a fim de que a gente consiga tratar o maior número possível de pacientes e evitar que essa doença também aconteça. Muito obrigado, um abraço a todos.